Isso quer dizer que fair play financeiro nos olhos dos outros é refresco. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Tim. Bom dia, meu amigo Caju. Prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez, né? Deve ser a terceira, quarta vez nesse ano que começa essa conversa, volta essa conversa de que precisamos de um fair play financeiro no futebol brasileiro. Aí dessa vez surgiu exatamente do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e gerou aí uma repercussão grande, né? Bom lembrar, né? Isso foi uma mensagem em um grupo de WhatsApp. O Landim comentou sobre o investimento forte que o John Textor, a Eagle Holding, né, que é a empresa que controla a SAF do Botafogo, faz no rival do Flamengo, que venceu o Flamengo por 4-1. Então, era um grupo de WhatsApp, de sócios que apoiam a gestão do Landim, e ele reage, né, ele responde falando, sejam bem-vindos à era da SAF sem fair play financeiro, né, levantando dados sobre a capacidade de arrecadação real do Botafogo e o volume de investimento que foi feito em jogadores. Aí isso me motivou a fazer esse texto lá no blog do GE, né? Aos inimigos o fair play, brincando aí com a frase, né, célebre do Nicolau Maquiavel, que ele fala que é aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Né? E aí, no caso, hoje em dia, no contexto do futebol brasileiro, está uma coisa meio assim, né? Aos inimigos, aos amigos, aos meus clubes, os favores, aos inimigos o fair play. A gente fala agora, o Flamengo comentando o fair play financeiro, poucas semanas depois, do próprio John Textor, né, dá uma entrevista para o GE, né, inclusive o nosso Martim Fernandes participa aqui do Redação Sport TV, falando também que era preciso criar alguma regra de teto salarial no Bahia, para controlar o investimento do Bahia, né, que o Bahia, hoje, a SAF do Bahia é controlada pelo City Futebol Group, maior rede multiclube que existe no planeta, com poder de investimento muito superior a qualquer empresário norte-americano que venha querer controlar algum clube brasileiro. Então, entramos nessa seara, nesse cenário, né? Aos inimigos, o fair play. Né? O caso do Flamengo em específico é bom também entender dentro de um contexto que está ali na ocasião da escrita da frase pelo Landim, que era após 4-1, né? Após uma derrota acachapante para o Botafogo, depois algo que não acontecia desde 2008, né? Até fiz uma consulta no Twitter ali para ver se alguém conseguia me lembrar quando aconteceu uma última derrota tão expressiva do Flamengo para o Botafogo, e foi lá atrás, em 2008, foi um 3-0. E ele quis justificar que a diferença dentro de campo era basicamente de investimento. Convenhamos que isso ajuda muito a tirar a responsabilidade da gestão do Flamengo. Né? Esse ano o Flamengo contratou mal, né? O time não foi superior dentro do contexto do futebol brasileiro em nenhum momento, né? O Flamengo é cheio de fragilidades, mais especificamente nesse jogo tinha importantes desfalques, né? Por também um problema de planejamento, inclusive foi um assunto que gerou a polêmica ali na coletiva do Tite. Obviamente vai ser muito fácil justificar uma derrota desse patamar, né, por 4-1 apenas pelo investimento do Botafogo e não pelos erros da própria gestão do Flamengo. Mas o que importa mesmo é falar do fair play. Né? É meio curioso, depois de tantos anos de superioridade financeira absoluta do Flamengo, a gente está falando de fair play financeiro para as SAFs, que, convenhamos, investem porque podem. Né? É um fator preponderante das SAFs hoje, de algumas em especial, no caso do Botafogo, que tem esse proprietário com ambições globais, vamos dizer assim, né? Que tem clubes em vários países e pode, de fato, investir em jogadores que, em tese, não seriam comuns no futebol brasileiro, porque eles podem servir à rede depois de servir ao Botafogo. Isso, inclusive, esse ano, curioso o fato do Luiz Henrique ter sido cogitado sair do Botafogo na janela agora no meio do ano, não aconteceu, ele segue, ele vai continuar sendo útil ao Botafogo, provavelmente com parte do planejamento para a conquista do título nacional, mas a lógica é mais ou menos essa. O Botafogo tem capacidade de investimento hoje porque a Eagle Futebol Holding está por trás, que é uma rede que possui um clube como o Lyon na França, um clube na Bélgica menor, mas, e eu discuto isso no texto, a rede trabalha quase como uma comunhão de bens. Né? A contratação não é exatamente para o Botafogo, né? É para a rede. Isso beneficia o Botafogo, eu uso a imagem, né, a figura de linguagem lá. O Botafogo, ao mesmo tempo, ele é um mecanismo e ele é um beneficiário dessa estrutura dessa rede. Né? Ele serve como esse clube que vai receber esses jogadores para tirar do registro de custo do Lyon, que sim, está submetido a uma regra de fair play financeiro na França, e ele também se beneficia disso, porque ele tem craques que estão entrando em campo hoje, que sem dúvida não viriam se não fosse dentro desse contexto de rede multiclube.
essa é a fase, né, que nós já estávamos prevendo que as SAFs teriam esse diferencial financeiro. O que é curioso é o Flamengo, que sempre faturou muito mais do que os adversários, sempre teve muito mais dinheiro que os adversários, está colocando isso como parâmetro para competir dentro do futebol nacional. Não é uma justificativa plausível para a diretoria do Flamengo, Barreto. Então, vamos lá. Tem alguns pontos aí. Primeiro que Landim e Textor são amigos. Sim. Né? A gente mostrou ali a foto deles juntos. Né? O Textor se refere ao Landim como um aliado que ele tem dentro do futebol brasileiro. Vamos ver agora se essa frase do Landim tornada pública vai abalar essa amizade. Mas acho que a gente tem que focar no termo fair play financeiro. Né? Porque a situação do Botafogo como parte de uma holding, né? Dentro do futebol brasileiro, da estrutura atual do futebol brasileiro, ela é absolutamente, perfeitamente legal. A gente não tem nenhum indício de irregularidade. Claro, você pode avaliar o seguinte, como os jogadores se movimentam dentro de uma rede, isso pode, por exemplo, fazer a holding escapar dos problemas de fair play financeiro na França. Esse é um problema para a estrutura internacional do futebol. Né? O Botafogo, nesse ponto, ele não é parte de nenhuma irregularidade. Ele tem hoje um proprietário que é capaz de contratar jogadores de peso, como o Almada, né? Enfim. Mas tudo dentro da legalidade do futebol brasileiro. Então, até aí, a gente não tem nenhum erro. Já discutimos aqui no Redação, e tem torcedor do Botafogo que não gosta muito dessa discussão, porque estão tratando o Botafogo como um clube de aluguel e tal, né? Dá sempre margem a esse tipo de interpretação, mas já debatemos aqui qual é o papel que o Botafogo tem dentro dessa holding e se ele poderia eventualmente ser prejudicado por isso, por ter jogadores passando só 6 meses aqui. Até agora, e é claro que a gente está falando em função de resultados, não dá para separar uma coisa da outra. A sensação que a gente tem é de que o Botafogo montou uma estrutura capaz de assimilar esse papel dentro da holding. Né? Os jogadores que estão chegando para passar pouco tempo no clube estão dando contribuições técnicas e o Botafogo, desde o ano passado, briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Né? Foi líder durante muito tempo no ano passado, se classificou para a Libertadores e agora está de volta à liderança. Então, até aí, a gente ainda não conseguiu apontar nenhum erro, né, no Botafogo. Agora a gente entra na questão fair play financeiro. Uma expressão que já foi usada pelo Textor, ele falou mais em teto de salário. Teto de salário, com relação ao Bahia. Que é uma figura mais do esporte americano, né, das ligas americanas. E agora o Landim fala no fair play financeiro. Tem algo hoje, Irlan, na estrutura do Botafogo que sugira que não haja fair play financeiro? Assim, o futebol brasileiro não tem uma legislação específica para o fair play financeiro. Mas o que o John Textor faz hoje no Botafogo, de alguma maneira, leva a gente a deduzir que esteja faltando fair play financeiro? Boa questão. Se não tem regra, não tem violação de regra. Né? Você falou muito bem aí, não existe nada hoje que limite esse investimento dele. Falando rapidinho sobre o teto salarial, a brincadeira que eu faço no título do texto é justamente porque o próprio texto pensou uma espécie de controle financeiro. Eu usei o termo fair play porque rima com lei, né? Mas ele usou um termo, uma ideia de controle financeiro que é justamente aquele que controla o City Futebol Group, mas não controla ele. Né? Assim, vai ter o teto salarial, mas não vai ter limite de investimento para a formação de elenco. Então, é lógico, é maquiavélico mesmo. É a parte política do futebol ali que envolve agora a grana, a capacidade de investimento. Um dia a gente falou no Brasil de precariedade, de falta de dinheiro, hoje estamos falando de excesso. Né? A gente não sabe até quando, mas ainda estamos na fase do excesso de dinheiro. Obviamente, ninguém vai ficar aqui derramando, né, distribuindo a lá Silvio Santos, né, já que homenageando o grande comunicador que nos deixou essa semana. Sobre o fair play financeiro, se existiria alguma questão relacionada a investimento, além da capacidade de investimento, da capacidade de arrecadação do Botafogo. De fato, John Textor respondeu o Landim, dizendo que o Botafogo hoje estaria adequado ao fair play financeiro europeu. Ele não definiu qual, né? Aí ficou meio por cima, porque existem muitos tipos de regra de controle financeiro na Europa. Existe da própria UEFA, que foi reformada recentemente, agora pensando um limite de custo de formação de plantel mais próximo do que é na Espanha,
que é muito diferente do que é na Inglaterra, que tem diferença com relação à Alemanha, que tem diferença com relação à França, onde está o Lyon, onde ele atua, que inclusive tem regras que estão pegando muito no pé dele. Ele foi me informar ontem, que o torcedor do Lyon, que ele vai ter que vender cerca de 80 milhões de euros em jogadores, né, se desfazer de 80 milhões de euros de custo até a próxima janela, ou seja, não é qualquer coisa, né? E definitivamente, se você está falando do Botafogo, que o ano passado arrecadou 320 milhões, esse dado, inclusive, foi o que o Landim levou lá no grupo dos sócios do WhatsApp, e investiu nesse ano 323 milhões de reais, mais ou menos, na aquisição de jogadores, é muito óbvio que isso não está dentro de uma lógica de equilibrar investimento com receita, custo com receita, né? Depois a gente pode até trazer o Rodrigo Capello, foi dar uma consultada nos números do ano passado, né, aquele balanço que ele faz das demonstrações financeiras dos clubes. O Botafogo do ano passado já tinha estourado essa relação de investimento em contratações com o que é capaz de arrecadar. O Textor defendeu com relação ao Landim, dizendo que esse ano o Botafogo já aumentou bastante a sua capacidade de arrecadação e que a folha salarial estaria em torno de 45% do orçamento do clube. Eu tentei fazer esse cálculo aqui na mão, assim, não me pareceu fazer muito sentido, né? Porque aí diria que o Botafogo teria, na melhor das hipóteses, né, na minha previsão aqui, uma folha salarial de clube de metade para baixo da tabela. Então, não pareceu muito fazer sentido esse cálculo que o Textor apresentou para dizer que estava adequado a um tipo muito específico de fair play financeiro que existe na Europa, que aí desconsidera completamente o que ele pagou para comprar jogador. Dentro, novamente, frisando, da Eagle Holding, né, da lógica da Eagle Holding. Não é só o Botafogo comprando, é a Eagle Holding, né, como um todo. E esses jogadores vão circular pela rede, muito provavelmente. Como você falou muito bem, nessa questão do equilíbrio entre ser um mecanismo da rede e ser um beneficiário da rede, sem dúvida, o John Textor tem um compromisso muito grande com o Botafogo, né? Ele não está explorando apenas o Botafogo como um mecanismo, ele está, de fato, fornecendo ao Botafogo os benefícios de trazer esses jogadores para cá, né? A manutenção do próprio Luiz Henrique já é uma prova disso, poderia ter sido deslocado para a França com grande facilidade. Um dado que eu queria trazer, acabou não virando um quadro para a gente, mas eu falo aqui na voz, para explicar por que existe fair play financeiro, né? Muita gente confunde achando que a ideia do fair play financeiro é para garantir equilíbrio financeiro e esportivo para as taças se democratizarem, né? Então, os títulos vão ser democratizados. Na realidade, a ideia inicial do fair play financeiro ou do controle financeiro, das regras em geral que versam sobre isso, é impedir que clubes fechem, que clubes quebrem. Não os clubes grandes, principalmente os clubes médios e clubes pequenos. Porque quando você tem um clube lá no topo da pirâmide, que tem a capacidade de investimento absurdamente superior aos outros, ele gera uma inflação salarial, uma inflação no custo de aquisição de jogadores. É o que já acontece no Brasil agora com a SAF. Está muito difícil contratar um jogador sem ter que pagar 5, 6, 7 milhões, por pior que seja o jogador. Todo respeito, né? Mas quando você tem um clube lá em cima, sem nenhum controle de gastos, e ele é, por exemplo, um clube que pertence ao fundo soberano de um emirado do Golfo Pérsico, ele pode investir tanto que ele vai gerar, né, como um efeito cascata, uma inflação salarial para todos os clubes que disputam na mesma seara aqui. Esse era o princípio da UEFA quando criou um controle financeiro, exatamente na chegada desses mega investidores. Então, tem um dado aqui, no final da década de 2000, existia uma média de 23 clubes insolventes por ano no futebol europeu. Essa média caiu agora, no começo da década de 2020, para 11 clubes por ano. Ainda é muito, mas aí você vai ter países que não têm o mesmo controle financeiro que outros, né? Mas é uma queda drástica, né, do que era comum no futebol europeu por causa dessas regras de controle financeiro. Se a gente for pegar o caso espanhol, mais especificamente, né, a redução da dívida dos clubes com entidades públicas, né, bancos públicos, ou da tributação, em termos de tributação, é absurdo como isso foi reduzido. E só aconteceu por causa de regras de controle financeiro. Então, vamos lembrar, não é para democratizar as taxas, é para evitar que os clubes quebrem com grande frequência. No caso brasileiro, o que não falta é exemplo de clube hiperendividado, não à toa as SAFs chegaram com tanta facilidade por aqui, Barreto. O fair play financeiro, para ser bem assim, bem rasteiro na explicação, é para evitar que o clube gaste o que não tem, né? Seja porque um estado petrolífero pegou o dinheiro e botou lá como se fosse dinheiro do clube, seja porque o clube contraiu uma dívida que ele nunca vai pagar e vai passar para a próxima administração, né? Basicamente é isso. E se a gente for avaliar por aí, esse Flamengo de agora conseguiu transitar dentro das normas do fair play financeiro, né? Porque foi um clube que se reestruturou financeiramente a partir da gestão do Eduardo Bandeira de Mello
E depois disso, passou como é que é o termo que usa? Para administrar as dívidas, para equalizar, não é equalizar, enfim, conseguiu lá... Equalizou. Né? Conseguiu lá regularizar o pagamento das dívidas e passou a usar o dinheiro que arrecadava, né? E aí a discussão vai sempre em cima do que o Flamengo arrecada, se a divisão de direito de TV é justa, mas aí não passa pela questão do fair play financeiro. O fato é que o Flamengo tem mais dinheiro do que outros clubes, conseguiu passar a usar esse dinheiro para investir em contratações, em salários de jogadores, formou times vencedores, né? E passou a estar entre os clubes que dominam o futebol brasileiro nas últimas temporadas. O que o Botafogo está fazendo agora? Né? Usar um recurso oferecido pela lei brasileira, que é a transformação em SAF, né? Para sanear as suas dívidas e ter dinheiro para investir. Um dinheiro que não é diretamente do clube, o dinheiro é da SAF, é da Eagle Holding. Mas, de novo, está transitando dentro da lei. Sim. O que está pegando aí nas declarações, tanto do Textor lá, quando falava do Bahia, do Grupo City, quanto do Landim, é tentar entender qual é o risco, o que está sendo ferido aí, quando a gente fala de fair play financeiro. Né? Eu acho que tem um elemento aqui que é regulamentar novas formas de lei, de segmento, é algo fundamental. A gente, por exemplo, está vivendo o processo de regulamentação das bets. As bets chegaram aqui no Brasil, foram liberadas, uma lei surgiu para que elas se tornassem legais, mas elas ainda não estavam regulamentadas e o atual governo agora está com um projeto para essa regulamentação. Muito provavelmente depois pode ter regulamentação publicitária e é natural que esse tipo de coisa aconteça. As SAFs são recentes e a discussão sobre processos de regulamentação para equilíbrio do futebol brasileiro tem que ser postas à mesa. Isso não é um problema, isso é algo que precisa ser, de fato, pensado, elaborado. A questão é que, para que isso aconteça, precisa existir um negócio chamado liga. E esses clubes não foram capazes de formular uma liga só, porque o sentimento individual de cada uma dessas associações vem em primeiro lugar do que o bem comum. Ao ponto que a negociação dos direitos televisivos, que acabaram criando dois grupos que eles próprios se chamam de ligas, mas não são ligas de fato, porque ali são birôs de mídia, boutiques de mídia, grupos de mídia que estão tentando vender, transformar seus clubes em elementos de mídia para vender e para capitalizar, porque quando a gente pensa em liga, a gente pensa, voltamos ali para a Dona Lúcia, né? Gramado, direito internacional, enfim, arbitragem, profissionalização da arbitragem, isso tudo não está colocado em questão. O fair play vai ser colocado? Não, porque não tem uma instituição única para rolar esse debate, para acontecer esse debate. E aí, a sensação que dá na fala do Landim, na verdade, são duas sensações. Uma é que certa hegemonia ou certa situação de um Flamengo muito bem em todas as competições, agora ganhou um adversário e pode ganhar outro. Afinal de contas, tem Bahia, tem Cruzeiro sendo capitalizados assim de um jeito muito, muito forte recentemente também. E a outra também é uma sensação de menos responsabilidade sobre o que acontece, sobre o que aconteceu em campo. O jogo ali, e a declaração veio no calor pós-jogo, escancarou um Flamengo que está com um elenco debilitado, e esse elenco debilitado fisicamente está atrelado a um mau planejamento. Então, quando você fala sobre um fair play financeiro, você tira um pouco da relevância do papel que essa diretoria do Flamengo tem na formação desse elenco, na formação do planejamento dessa temporada. Então, o fair play vai vir para uma questão de bem comum e de melhora do futebol, essa regulamentação, ou é só uma preocupação de meu time agora tem um competidor maior? Qualquer um que tem uma vantagem, acho que essa vantagem é natural. E deveria ter, porque é o processo natural. Eu tenho essa vantagem, eu tenho muito, muito mais dinheiro da televisão de vocês. Mas quando o outro tem a vantagem, está tudo errado, o sistema... Exatamente, exatamente. E outra coisa, também não estamos falando de um pobrinho aqui não, né? Não. Se a gente olha as notícias de mercado aqui, o Flamengo está praticamente acertando a volta do Michael e está mirando no Alexandro para resolver o problema da lesão do na lateral esquerda. Então, digamos que assim... mesmo sem fair play, mesmo sem ser SAF, não é um clube que a gente não está aqui falando de baixo potencial de investimento para quem mira nesses jogadores. Pois é.
embora uma coisa, Elan, que me parece muito difícil o futebol lidar, né? Porque a estrutura de futebol é baseado em associações nacionais, né? O futebol estava muito na frente, até das ligas de nações, que tem uma estrutura de uma nação, um voto. FIFA é composto de associações nacionais. A mim me parece, Ilan, que o futebol ainda hoje tem grande dificuldade para lidar com coisas transnacionais. Como, por exemplo, até transferências, né? Porque a quantidade de dinheiro que é capaz de ser lavado numa transferência internacional não está no gibi. Mas a coisa de rede multiclube, né? Com clubes em jurisdições diferentes,